Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês aí uma escalação do Corinthians contra o Grêmio. O jogo acontece hoje às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Timão aí conta com alguns desfalques, infelizmente. Mas trago para vocês aí toda a análise e escalação do time do Corinthians para esse jogo de hoje contra o Grêmio. Vamos acompanhar juntos o corte que eu trouxe para vocês do jogo aberto. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Vamos acompanhar juntos. Começa com Grêmio e Corinthians. Será? A noite do Dia dos Namorados, na fria Porto Alegre, reserva o encontro daqueles. Não, nada de luz de velas, vai ser no campo mesmo. Grêmio e Corinthians, enrolados na tabela, fazem confronto direto. O Timão quer conquistar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Corinthians antecipou as férias de 3 jogadores que estavam com as seleções na data FIFA: o venezuelano Martínez, o peruano André Carrillo e o holandês Memphis Depay. O motivo? Os atletas estão desgastados fisicamente. Os desfalques não acabam aí. O zagueiro Gustavo Henrique está em transição, o volante Ranielli e o atacante Yuri Alberto no departamento médico. Nada de férias para Romero, Félix Torres e Hugo Souza. O zagueiro equatoriano não chegou a tempo no último treino, mas assim como os companheiros, foi relacionado. Já o goleiro, que estava representando o Brasil, aproveitou para celebrar o retorno. Eu tava com saudade desse ambiente aqui também, reencontrar a galera depois de 10 dias ali fora. Então, estou muito feliz de poder vivenciar. É um jogo importante agora, antes da parada que a gente vai ter. E é um jogo que a gente precisa vencer, por mais que seja fora. A gente precisa voltar a vencer jogos fora de casa, a gente precisa mostrar a força da nossa equipe. Nós temos uma equipe muito qualificada, a gente sabe que a gente pode render dentro de campo. Fora de campo, o destaque é sempre a política conturbada. A última é que a Justiça de São Paulo negou o recurso do presidente afastado Augusto Melo contra o processo de impeachment. O Corinthians sem o Memphis, sem o Carrillo, sem o José Martínez. Yuri tá machucado. É assim que vai enfrentar o Grêmio, tem que ganhar, Ronaldo. Mas teve tempo pra treinar com o Dorival. Dorival deve ter uma jogada ensaiada no escanteio, ou uma jogada ensaiada ali, Agora alguma não é coisa. mais Dorival? Então, eu me arrependi, mas tudo bem. Então vai, Dorival, jogadas ensaiadas, a postura do time. Você não viu que o Ancelotti fez aí na seleção brasileira? Compactou a equipe, Ele né? não subiu 3 jogadores da base, vai pra... A molecada pra dar correria. Ele quer os caras pelos flancos correndo, dando contra-ataque. Mas o time tem que estar bem treinado. Eu espero que você tenha feito isso. Eu quero ver onde você vai colocar o Félix Torres. Tem que ser na lateral, longe do gol do Hugo. Isso é lá embaixo. Aí ele pode ajudar o Corinthians. Ô Cicinho, vai ser legal esse duelo tático entre Mano Menezes e Dorival Júnior, hein? Renata, se você pegar os últimos jogos, né, Corinthians, né, parece que vem de 2 empates, o Grêmio de 2 vitórias, mas ambos os treinadores não têm feito as suas equipes jogar um bom futebol. 2 vitórias porque o Filipão foi lá na CBF, e Filipão, ganhou pênalti, ganhou tudo aí, hein? Mas Chega, né? cada um Hoje chega, hein, Filipão? E a esperança é o quê? É de um jogo, olhando por esse contexto, por esse lado, né, do enfrentamento, um jogo bem feinho para se assistir, né? Então, aí Porque as duas equipes não têm jogado um bom futebol, mas acredito que o Grêmio vença com tranquilidade. O Bright White também é dúvida, não sabe se vai ou não pro jogo, pelo menos ninguém divulgou nada. Que é isso aí? Mas não é esse aí, não. É esse aí? Ronaldo, eu não posso. Fica na sua, você tá doente. Gelado eu não posso. Ô, Edu, de verdade, a gente vê o Grêmio se recuperou até, subiu um pouco na tabela, chegou a 15 pontos, mas o Corinthians é um time que também precisa mostrar mais entrosamento, mais resultados com o Dorival Júnior. E manter uma regularidade, né, Renato, com as vitórias. Até porque a gente está falando do Corinthians, né? O Corinthians, por mais que está passando por uma dificuldade, a gente sabe da força da camisa, a gente sabe da força da torcida. Então a gente espera, com essa parada da data FIFA, o Corinthians tenha evoluído, né, principalmente na parte tática, né, como o Ronaldo falou, jogadas ensaiadas, posicionamento dos jogadores dentro do campo. Então isso a gente espera ver nesse jogo, porque tempo teve para treinar. Eles estiveram, agora a gente vai ver a prova do dia de hoje.
Rona, de verdade, qual é o seu palpite, não de placares, mas você imagina que o Corinthians pode se dar bem mesmo jogando fora de casa? Hoje a promessa é de frio. No ano passado o Corinthians estava mal, mas o Romero foi lá e fez o gol, lembra? Foi 1-0 lá. O jogo difícil, com expulsão. Porque lá vai ter isso aí mesmo, Cicinho. Lá vai ser um jogo pegado. Lá o pessoal não tira o pé. Agora, o que me preocupa, tirando a brincadeira aqui, é o que está acontecendo com o Grêmio aí. Porque agora tá todo mundo quietinho. O Mano tá quietinho no Grêmio, não fala mais nada. 2 pênaltis Mandrake. E vai abraçar o Filipão no vestiário ainda. Ei, Filipão, obrigado. Filipão, nós estamos de olho, hein? Esse é um vigarista com... Não, Esse é outro, né? Esse é o antigo, viu? Nosso amigo Dedê. Esse aí. Um beijo pro Dedê. Agora eu... Dorival pode ter em campo Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Andileri, Maicon, Charles ou Rian, Breno Bidon e Rodrigo Garro ou Coronado, Thales Magno ou Romero e Héctor Hernandes. Do lado do Grêmio, o Mano Menezes espera contar com os atletas que estiveram na data FIFA. Bright White, artilheiro gremista na temporada com 12 gols, se recupera de entorse no tornozelo direito. Foi preservado nos últimos treinamentos? É dúvida. Um provável Grêmio tem Thiago Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Dodi, Vila Sante ou Ronald, Cristaldo, Alisson e Christian Oliveira, Bright White ou Arezzo. A gente sabe que é um adversário que costuma incomodar bastante o Grêmio, mas o Grêmio também é um adversário que já machucou o Corinthians muitas vezes, então é um clássico do futebol brasileiro. 2 equipes qualificadas que estão precisando subir na tabela. Neste 12 de junho, Grêmio e Corinthians querem colar no G6 para saírem de férias mais tranquilos e em clima de romance com a torcida. De Hugo Souza. Não jogou pela seleção, mas vai jogar hoje contra o Grêmio. Estou muito feliz de poder retornar, de poder ter vivido aquilo lá. Agora tá na história, tá na minha trajetória, na minha história, na minha lembrança. Então vou trabalhar muito aqui para poder voltar lá. A gente tem um jogo importante agora, antes da parada que a gente vai ter. E é um jogo que a gente precisa vencer, por mais que seja fora. A gente precisa voltar a vencer jogos fora de casa, a gente precisa mostrar a força da nossa equipe. Nós temos uma equipe muito qualificada, a gente sabe que a gente pode render dentro de campo. Então a gente vai procurar fazer isso para que a gente possa buscar essa vitória fora de casa e ter essas férias aí com mais 3 pontos garantidos, mas foco total para que a gente possa vencer e colocar nosso time onde ele merece estar, numa parte de cima da tabela. Chico, eu tô do lado do Ronaldo hoje. Eu sei que você tá. Eu tô Hoje é o sozinho até na minha casa hoje. O Corinthians está com fome de resultados. Tá, mas eu tô com medo do doutor hoje. Por quê? O doutor colocou... Deu uma explanação. O quê? Quando ele falava do São Paulo, que me preocupou. O quê? Ele falou assim, com frio tem que ter muita vontade, viu? O senhor falou isso? Falei, e aliás é pra tudo. É que no porque vai estar frio lá no sul. Entendeu? Aqui no frio não adianta ter vontade. Lá no sul vai estar mais frio ainda. Aqui no frio não adianta ter só vontade, velho. Não adianta. Aqui no frio não adianta. É coragem. Só vontade no frio não basta. Qual é a temperatura lá em Minas, hein, A temperatura lá tá baixa, viu, Renata? Tá baixa. Agora, Renata... Na Zona Leste tá 38 graus na sombra, viu? Lá sim. Não vai não. Mas nessa alta temperatura fez o nosso Neneca jogar, mas pelo menos tirou uma foto com o Alisson, né? Já é alguma coisa. Não, com a camisa da seleção brasileira. De verde. Menino, gravou vídeo de com a verde? família. É, porque as cores da bandeira, né? Ah, que susto. É, porque o outro aí nem mundial tem. Então, falando do Corinthians. O Charles tá falando pra falar do Corinthians. Corinthians agora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quero ver o que o Dorival fez. Porque até aqui, o Dorival... Os goleiros da seleção brasileira, o único que tem mundial é o Alisson, contra o Flamengo em 2019, campeão do mundo. Ah, não foi pelo Inter não, né? Não, pelo Inter não, mas o Inter tem um mundial pra cima do Barcelona, tá ótimo. Porque a menina da internet sabe que nós temos 2, né? Bom, mas tudo bem. Vamos lá do Corinthians. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Quantas Libertadores? Mas nós somos convidados. É que eu tenho 2. Ah, você tem 2? Ai. Nós temos um invicto. Nós temos... Fala do jogo. Fala do jogo. Eu quero falar do jogo que eu tô aqui. Nossa, mudou muito. Eu tô falando aqui das Ganhou 2 anotações. Libertadores numa só. Anotações que eu fiz no comando do Dorival.
Mas como é que ele vai fazer sem Carrídio, sem Memphis, sem José Martínez? Pô, teve time que ele foi sem aí. o Yuri Alberto, que já está machucado. Pô, teve time que ele foi aí, não tinha nem o Não, Ramos. mas hoje tem que ganhar. Hoje, eu vou que nem o doutor Marco Aurélio. Hoje é na base da vontade. Na base da vontade, da coragem, no frio. Não, tem que ser não, assim. não precisa ganhar E hoje, o que me preocupa mais é ver o que ele teve tempo pra trabalhar. Porque qual era o problema do Corinthians? A zaga, a defesa. Aí teve os 2, 3 jogos que ele não tomou gol. Mas também não fez. Também não fez. Quando volta o Gustavo Henrique? Então, o problema O Gustavo é só- Henrique, você quer saber mesmo? Quero. Eu não. Você quer, mas eu não quero. Agora porque, meu Deus do céu, nós estamos Zaga, sofrendo. André Ramalho e Kaká. Essa tá desse Então, o tá ali, Félix tá Torres. ajeitadinho ali. Félix Por quê? Torres Porque vai ele fez voltar. o meio de... O Torres vai ser nosso lateral. Lateral. Nosso Carlos Alberto E o Torres. outro lateral? E o outro lateral. Vocês estão sabendo que o herpes zoster é causado pelo mesmo vírus da catapora, né? Amor, mas não dá pra parar toda hora pra cafezinho, não. Ingrid, foca no trabalho. Vai ter que ser o Torres vai ser nosso Zaga, lateral. André Ramalho e Kaká. Essa tá desse Então, o tá ali, Félix tá Torres. ajeitadinho ali. Félix Por quê? Torres Porque vai ele fez voltar. o meio de... O Torres vai ser nosso lateral. Lateral. Nosso Carlos Alberto E o Torres. outro lateral? E o outro lateral tem que ser o Angeleri. O Angeleri. Esse frio... Gary Gary. O Gary Gary. Né? Vai ter que ser com o Gary Gary lá. E no meio de campo, chega de insistir com o Maicon. Mas não tem. não tem outro, Chega não, de irmão. insistir. não tem. Olha, Não tem até a outro. produção, eu falo a produção, coloca o cara Ó, aqui dá uma também. analisada aí nessa prévia. Aliás, eu fiquei Olha aí. sabendo que o Corinthians quer o Rubens do Galo pra jogar no meio campo, ali onde tá o Maicon. Isso. É bom, hein? Ué, Esse é liberou bom, o hein? Alex Santana pro Grêmio? Isso. Não, mas Então, o Alex tem outra Santana tava opção. acima do peso. Quê? Aí vai pra lá pra dar uma melhorada, porque tem que mudar de área, né? Porque o cara tá com muito peso. O Ulisses fez isso. Então, deu o Maicon certo. tá em forma, tá tudo certo. O Maicon tá em forma. Não, o Michael, ele tá brigado com a bola e com o time, né? Então, por isso que tem uma dificuldade ali. E esse Charles aí, não serve pra estar no Corinthians. Agora, o nosso Charles aqui é maravilhoso. Não é o meu. Beijo E é no seu coração. corintiano. Beijo no seu coração, Charles. Mas pode tirar ele aí, Charles. Ele não vai. Vai o Rian aí, que muitos falam que é o Ryan. Porque ele é o E soldado ali, ó, do por que Ryan. aquela dúvida entre Garro e Coronado? Aonde? Ali, ó, que Maldita produção. A produção não tá bem, viu? Só o Charles tá bem. O Charles tá A bem. produção só tá pensando no amor, esqueceu do jogo. Tô pensando no casal, por isso colocaram o Coronado e o Garro. É Garro! É Garro, vai o Garro! Não tem que mexer ali. Você foi bem. Né? Então, é a data. Agora, Magno, menino, esqueceu o futebol. Tomara que você ache aí no Sul. A casal também é lá, Não, Magno mas para aí, Romero. ele ou o Romero? O Romero vai descansar porque jogou. Então, não sei se. Acho que vai sobrar pro Romero mesmo, porque todo mundo que vai pro Corinthians tem uma historinha lá. Deixa o Romero no banco. Todo mundo que vai. É o Ramon Dias, é o Palilo. O Vitor. Que lá, o mentiroso. Vitor Pereira. Vitor Pereira. Todo mundo coloca ele no banco. É uma. Eu sei o que estão fazendo com esse menino, mas na hora que ele entrar, ele vai fazer o gol. Vitor que vai Pereira ser... levou Matheus Cunha à seleção brasileira e a titularidade. Vitor Pereira? É. Com toda aquela mentira. Você acredita nisso? Eu não acredito. Foi o Matheus Cunha que jogou bola. Então, aí tá tudo certinho. O o ataque, Hector Bonilha? o Romero vai esperar, porque lá no Sul ele gosta de fazer gol no Grêmio, e ele vai estar para fazer o gol da vitória do Corinthians. É isso. Nossa, o Ronaldo, se não posso tiver falar? pênalti, né? Porque Pode o Filipão falar um foi na negócio, CBF Ronaldo. lá. Eu falei aqui. O Filipão foi na CBF lá, todo mundo falando, ai que bonitinho. Ele entregando a camisa pro Ancelotti. verdade. Foi nada disso, não. Depois disso daí, Pressão. só pênalti. Então É vamos dar verdade, uma é notícia. verdade. Então vou dizer, nós pedimos 3, falta mais um que é hoje. Ô, Ronaldo, eu te falar um negócio. Se for 4 a 1, Dois, pode pegar mais um que é hoje. Tem que tomar cuidado com a arbitragem que tá favorecendo o Grêmio, isso mesmo, Isso, Ronaldo. finalmente. Mas, ó, Davi Lacerda vai apitar o Finalmente. jogo hoje. mas vou falar um Davi negócio. Lacerda, do Meu Espírito Deus. Santo. Ronaldo, você é meu parceiro. É aquele que dá pouca falta, deixa o jogo. Isso é pra compensar aquela mão do Yuri Alberto que nos tirou um título brasileiro. E pra aqui. compensar, Na Neoquímica Arena. a garfada no Galo na primeira rodada contra o Grêmio. Que deram um gol irregular pro Grêmio lá. E aí o Atlético perdeu o jogo pro Grêmio, tendo massacrado o Grêmio. esquece, Né? né? Então Ronaldo, as vantagens pro lado azul começaram na primeira rodada lá no Ronaldo, Atlético e Grêmio. Mas agora, deixando a arbitragem de lado, sabe que eu sou seu parceiro, eu te amo, né, cara? Mas com esse time Ei, mas aí... eu tenho namorada, viu? Eu tenho namorada, a Roberta. A namorada é a Roberta. Com esse time aí não ganha nunca hoje, irmão. Mas não ganha, olha, não ganha. Quem não ganha com esse time não ganha. Fala um pouquinho do Esquece, outro lado irmão. também da história do Grêmio. Quais são os cuidados que o Dorival tem que ter para essa partida? Então, o Grêmio deu uma ajustadinha aí, apesar dos últimos resultados serem contestados pelos amigos por questões da É o do arbitragem. Juventude totalmente por mim. Não, do Juventude o cara Se não fosse o dar um Daronco- soco no Kahneman. Dar um soco tá liberado então, entendi. Mas tirando essa parte da arbitragem, o Grêmio deu uma melhoradinha
mas tem algumas situações. Na CBF. O Bright White é dúvida. O Grêmio tem uma dificuldade na lateral direita, tanto que joga o Gustavo Martins improvisado por ali, mas tem esse Marlon, esse menino é bom, hein? Bom. Quem? É bom, veio do Cruzeiro, bom, Marlon. Lateral esquerdo, ataca bem por ali. O Kiko Oliveira deve cair por ali. O Cristaldo, né, faz um pouco lá. O Kahneman tá liberado? Menino Alisson, que vem jogando, ganhando chance. E o Kahneman? Tá liberado? O Kahneman tá liberado. Tá liberado pra bater. Inclusive, tá liberado pra bater. Saudade do Fagner, viu? O Kahneman tá liberado com o Porrete, que era do Fagner. Licença saudade pra bater. do Fagner, Pode velho. bater, Kahneman. Baixa a lenha. O Renato tem tudo pra ser o pior jogo do campeonato. Por que você não vai pro inferno? Tudo pra ser o pior jogo do campeonato. Everton? Porque o Grêmio é muito ruim. Porque o Corinthians, olha a escalação do Corinthians. Ganhamos do Galo. Olha a escalação do Galo, não quer dizer que seja bom ganhar do Galo. Não, O Galo quer dizer, não. também massacrou e perdeu no apito. Ó, tem tudo pra ser o pior jogo. O Grêmio é um time ruim, cheio de problemas. O Mano tá parindo uma bigorna pra tentar arrumar a casa. Peraí, o Grêmio é um time ruim. Quem tá atrás do Grêmio na tabela é o quê? Olha o E quem tá atrás do Grêmio na tabela é o quê? Você tá descontrolado. Quer dizer o quê, Olha a gente? escalação do Corinthians. Olha a escalação do Corinthians com cuidado. E veja Não, falando que tem sério. tudo pra ser o pior Se jogo tem um da dia pro rodada. E Grêmio outra ganhar do coisa, Corinthians com é hoje. frio, É hoje. 7 O graus, Corinthians tem muito com desfalque. essas escalações, com Tem as que ganhar campanhas hoje. de cada um, pior jogo do Não, do jeito que campeonato vocês tá estão falando, dezero. vai dar empate. 0-0. Olha, eu não sei se eu ia Vai reclamar. tá que nem os Garbinho. Palpite 0x0 hoje. 0-0. Não sei se eu ia Eu reclamar. quero avisar que eu só volto Se pro Campeonato negociasse o Brasileiro no 0x0, segundo nem ia pro semestre. jogo. Os últimos Nenhum dos dois ia pro jogo. 3 jogos, Grêmio e Corinthians lá, o Corinthians ganhou. Então, pô, o Eu Grêmio agora tem que quero uma ganhar em opinião casa, né? neutra desse confronto entre Grêmio e Corinthians e Marco Aurélio Cunha. Então, os dois times estão mal. Esse time do Corinthians é talvez o pior time que o Corinthians tenha para pôr em campo hoje. Quando eu falo pior, não é no sentido muito pejorativo, é em relação ao que teria, né? Time que não convenceu ainda. E o Grêmio está lutando contra si mesmo para o Mano achar um time para conseguir fazer um gol, para fazer um 0x0. Eu tenho a impressão que se negociasse o 0x0 com os dois times, então nem vamos pro jogo. 0x0 fechado, não precisamos nem trocar. Que isso, boa, doutor. É a mesma coisa que no dia dos namorados negociar o jantar. O cara tem que pagar. Não é assim, não. Os caras ficaram falando assim, nossa, vem a data FIFA, tempo pra treinar, pra melhorar, ajustar. Será que não tem nada positivo aí reservado pros times hoje? A gente espera, né, Renata? Eu, Edu, infelizmente, hoje eu não sei. Hoje tudo pode acontecer, definitivamente. Ou nada, né? Ou nada. No caso dos Garbi, nada. Tá sem namorada, amigo? Ô, Chico, vai aí, Chico, ânimo nesse povo, Chico. É isso, fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aí com algumas informações a respeito desse pré-jogo aí do Corinthians e Grêmio. O jogo que acontece pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece hoje às 20 horas aí, no qual o Timão tem como essa missão aí de vencer o Grêmio na casa do Grêmio. O jogo vai ser difícil, pois o Timão conta com vários desfalques, como podemos acompanhar no vídeo que eu separei para vocês aí. Mas o Timão aí tem a capacidade de vencer esse jogo, né? Hoje está treinando bem aí. E o Dorival com certeza vai preparar uma boa tática para o Corinthians de hoje conseguir vencer esse jogo contra o Grêmio. A provável escalação, como podemos ver, é Hector Hernandes, Thales Magno, Garro ou Coronado, Breno Bidon e Charles, ou Rian no lugar de Charles também, e o Maico. E na lateral ali, esquerda e direita ali, Angelelli e Mateuzinho, dupla de zaga ali, Kaká e André Ramalho, e Hugo Souza no gol aí, né? Para os relacionados desse jogo aí, temos 3 novidades, que são jogadores aí de base, né, do Timão, né? Dorival vai levar esses jogadores para o jogo de hoje, mas não sabemos aí se vai colocar em campo. Gostaria muito de ver esses jogadores de base atuando em campo aí, que são o Bahia e Dieguinho, que são meia-campistas, né, os dois, e o atacante Cauê, né? A torcida vem pedindo muito aí, né, para que coloque esses jogadores de base para começar a ter minutagem de jogo aí no time titular do Corinthians. Pode ser muito importante isso daí, né, pois se esses jogadores se derem bem aí nesse time titular, o Corinthians pode acabar se reforçando melhor sem precisar contratar para essas posições, né? Sabemos que sim, o Corinthians precisa contratar agora nessa janela de contratação que vai abrir no mercado. Precisa ir contratar lateral direito, né? Ponta também precisa contratar, e também zagueiros, né? Mas com toda essa situação aí, extracampo na parte política do Corinthians aí, tá meio complicado, não sabemos como vai ser, mas creio que vai contratar sim. Vamos esperar aí os próximos capítulos dessa situação aí do extracampo da parte política do Corinthians, para sabermos aí se o novo presidente vai conseguir
liberar aí para fazer algumas contratações. Creio que vai fazer sim, né? Pois o Corinthians não pode correr mais riscos como correu no Campeonato Brasileiro do ano passado, de passar ali pelo rebaixamento. Então esse ano vai ser diferente. Como trouxemos a maior parte do elenco do ano passado, jogadores muito bons aí, né? Como o Roberto, Memphis Depay, Garro, Raniel e outros mais aí. Agora só falta algumas peças-chave para poder continuar mantendo esse time aí e levar esse time para frente. Quem sabe conquistar mais títulos nessa temporada de 2025. Agora, depois desse jogo do Grêmio, vamos ter a paralisação. Depois vamos voltar só em julho. Então, o Corinthians vai ter bastante tempo para poder treinar seus jogadores, dar descanso a alguns jogadores aí que estão contundidos, machucados, para poder se recuperar. O caso de Yuri Alberto aí, que já falou que vai voltar a jogar em julho. Segundo os médicos, ele voltaria a jogar só em agosto, mas como podemos ver, o Yuri Alberto tem uma boa recuperação aí e já prometeu que volta a jogar em julho ainda. É um jogador que faz muita importância aí nesse time do Corinthians, assim como o Rodrigo Garro voltou de lesão, né? Voltou a jogar agora aí alguns minutos, tá tendo minutagem. Com certeza aí com essa paralisação vai voltar melhor ainda, mais recuperado e mais tranquilo para ter mais confiança de dar seu máximo dentro de campo aí e tá ajudando esse time do Corinthians, né? Que são jogadores muito importantes que agregam muito valor a esse time do Corinthians. No mais é isso, vim trazer informações para vocês todos os dias aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Esse é o videozinho de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para vocês não estarem perdendo nada a respeito do Corinthians aqui no nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!